Vamos lá então. Geometria euclidiana plana, aula 18, áreas. Essa é a, a última aula dessa segunda parte sobre geometria plana, sobre figuras planas. Tá? Vamos falar então sobre os axiomas de área e a área das principais figuras planas. Bom, então vamos só relembrar que uma região poligonal, né, é uma figura plana composta da união de polígonos com os pontos do seu interior. Então, de fato, vamos relembrar o que é um polígono, né? Então, nós vimos, né, que um polígono é uma região, a união de vértices, né, e segmentos ligando esses vértices. Nós vimos a ideia de polígono convexo, que de fato é esses que nós estamos interessados, né, os polígonos convexos. Então, a região poligonal é a região delimitada por polígonos convexos. Tá? Inclusive os pontos do polígono e o seu interior, a tal qual as figuras aqui. Então, envolve o polígono e também os pontos em seu interior. Ou seja, um ponto interior quando ele é delimitado pelo polígono. Tá? Bom, a noção de área de regiões poligonais é introduzida através dos axiomas. Vamos lá, o axioma 1. Tá? Então lembre que a gente fez todo o desenvolvimento axiomático da geometria plana, tá? No entanto, nas últimas aulas a gente partiu para uma parte mais prática, porque os axiomas já estavam fixados. Uma vez fixados os axiomas, a gente foi obtendo teoremas e proposições e explorando esses conceitos, tá? Então, para a gente introduzir a noção de área, a gente volta para introduzindo a noção de área através de axiomas. Então, a primeira axioma, né, a primeira propriedade que a gente assume é que toda região poligonal corresponde a um número real positivo. Este número chama-se a área da região poligonal. Primeiro axioma: toda região poligonal possui uma área. Segundo axioma, axioma A2: se uma região poligonal é união de duas ou mais regiões poligonais que duas a duas não tenha pontos interiores em comum, então sua área é a soma dessas regiões poligonais, é a soma das áreas dessas regiões poligonais. Então, se você pega duas figuras tal qual essa daqui, temos dois triângulos, tá? De maneira que essa figura é composta pela união, né, desses dois triângulos, de forma que esses triângulos não possuem pontos interiores em comum. Possuem um lado em comum, mas o lado não é um ponto interior. Okay? Então, a área dessa figura nada mais é do que a área desses dois triângulos. Regiões poligonais limitadas por triângulos congruentes possuem áreas iguais. Ou seja, se você possui dois triângulos congruentes, possuem a mesma área. Então, vamos usar esse abuso de notação de falar a área do triângulo, a área do quadrado, a área do polígono, simplesmente para dizer a área da região poligonal. Ok? A ideia é não carregar na notação e nem na linguagem. Fica claro ao falar a área do quadrado que estamos se referindo à área da região poligonal delimitada pelo quadrado. Ok? Então vamos lá. Então toda figura, todo polígono tem uma área, digamos agora de maneira mais informal, uma linguagem mais clara, é o seguinte: o axioma 1 diz que toda figura, todo polígono tem uma área. E essa área é um número real positivo. Se duas figuras é constituída dessa forma por polígonos disjuntos, só um lado, o interior não possui pontos interiores em comum, mas pode ter lados em comum. Então a área dessa figura é a soma desses dois polígonos, no caso aqui os dois triângulos. Se dois triângulos são congruentes, então eles possuem a mesma área. Então esses três axiomas são propriedades que a gente assume, né, por ser axioma, e a partir disso nós vamos começar a desenvolver fórmulas para a área. É claro que a gente ainda precisa assumir mais um axioma, que é a área do retângulo. Então nós precisamos partir de um princípio, e esse princípio vai ser a área do retângulo. E a partir disso e dos outros axiomas a gente vai obter as áreas das outras figuras planas. Então o axioma 4 é que a área do retângulo é lado vezes lado.
Então, se ABC é um retângulo, então sua área é dada pelo produto AB vezes BC. Então, temos aqui a região poligonal, o retângulo ABC, um lado B, o outro lado H. Nessa configuração, eu posso dizer que o B é a base e o H é a altura. A área desse retângulo é base vezes altura, B vezes H, lado vezes lado. Um lado vezes o outro lado. Essa é a área do retângulo que a gente assume, é um axioma. O axioma 4 de áreas. A partir desse, a gente vai concluir a área das outras figuras, por exemplo, do paralelogramo. O paralelogramo, então, vale agora, você pode pausar o vídeo se quiser e voltar no vídeo sobre quadriláteros para relembrar o que é um paralelogramo, o que é um trapézio, e depois continuar a aula a partir desse momento. Voltando então, um paralelogramo possui os lados opostos paralelos. Então, nessa configuração, o B é a base, ok? A altura do paralelogramo é a distância de um lado, desse lado até o outro lado. Então, a altura não é um lado do paralelogramo, tá? E sim a distância nessa configuração aqui do lado de cima, entre aspas, até o lado de baixo, tá? Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Nesse caso, não é um axioma, é uma proposição, um teorema, então vamos prová-lo, tá? A única área que a gente sabe até o momento é a do quadrado, lado vezes lado, a do retângulo, desculpe, lado vezes lado. Então, como é que a gente faz isso? Vamos transformar esse paralelogramo num quadrado, num retângulo. Então, para isso, a gente traça a partir de A e B dois segmentos AE e BF perpendiculares a CD, ou seja, traçamos aqui o segmento AE e o segmento BF perpendiculares à base, a reta, né, que passa por CD, ou seja, traçamos a altura do ponto A e passando pelo ponto B. Ok? Formamos então o retângulo ABFE, esse retângulo aqui. Okay? Sabemos do axioma anterior que a área desse retângulo ABFE é lado vezes lado. A altura está aqui e o lado é F. É exatamente B. Porque esse pedacinho DE é igual ao pedacinho CF. Como é que a gente vê isso? O triângulo AED é congruente ao triângulo BCF. Possui um lado em comum, esses dois lados são paralelos, é a mesma medida, então esses dois triângulos são congruentes. Então esse pedacinho é esse pedacinho aqui. Então a área desse retângulo ABFE é a base EF, que mede B, vezes FB, que é a altura H. Ok? Mas, observe que, como o triângulo ADE e BFC são congruentes, a área do paralelogramo é exatamente igual à área desse retângulo. Porque ao traçar o segmento AF, eu excluí essa área. Mas ao traçar o BF, eu incluí essa mesma área. Triângulos congruentes possuem a mesma área. Então, a área ABFE é exatamente igual a ABCD do paralelogramo, que é base vezes altura. Pense um pouquinho, reflita, refaça os argumentos, conclua que a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Próxima figura, triângulo. A área do triângulo, a famosa fórmula base vezes altura dividido por 2. Vamos demonstrar então que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Bom, para isso então consideramos um triângulo ABC. Aqui está ele, A, B e C, de azul. Vamos traçar por C uma reta paralela a B. Traçamos por C uma reta paralela a AB. Trace por B uma reta paralela a AC. Marque o ponto D, intersecção das duas retas. Por que estamos fazendo isso? Estamos construindo um paralelogramo. Trace por C uma reta paralela a B.
trace por B uma reta paralela a C, formamos aqui o paralelogramo ABDC. Ok? E aí você já entendeu tudo, né? Porque agora a área desse paralelogramo é base vezes altura. A altura do paralelogramo é a mesma do triângulo, a base também. Só que a área agora do paralelogramo envolve esses dois triângulos. E adivinha, né? O triângulo ABC é congruente ao triângulo CDB. Ok? Vou deixar para você pensar um pouco nisso. Tá? Uma vez que esses dois triângulos são congruentes, então a área do paralelogramo é 2 vezes a área do triângulo. Mas a área do paralelogramo é base vezes a altura. Então a área do triângulo é metade da área desse paralelogramo. Olha, o paralelogramo é composto por dois triângulos congruentes. Então a área do triângulo é metade da área do paralelogramo, que é base vezes a altura. Então a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Área do trapézio. Então lembra que o trapézio tem uma base maior, uma base menor. Então eu consideraria que o trapézio é ABCD, de altura H. A base maior, que é a B, eu estou chamando de B maiúsculo. A base menor eu estou chamando de B minúsculo. E a área do trapézio também é a conhecida fórmula, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos demonstrá-la. Para isso, façamos o seguinte, então. Vamos construir aqui sobre esse paralelogramo um retângulo. Para isso, então, trace a diagonal AC, paralelogramo, trace CE, a altura do triângulo AB, ou seja, segmento perpendicular à base do paralelogramo AB, trace AF, a altura desse outro triângulo aqui em cima, ACD, tá? Ou seja, um segmento aqui perpendicular à reta BC. E o que a gente tem aqui? Temos ABCD, que é o paralelogramo, tem a mesma área do triângulo ABC, mais a área do triângulo ACD. Então, olha o que nós fizemos. Dividimos o paralelogramo não, o trapézio, desculpe, em um triângulo ABC e o triângulo ACD. Ok? Mas agora, olha só, o triângulo ACE. Olha só para o triângulo. A área dele é base vezes altura. Base, o Bzinho vezes a altura, dividido por 2. Está aqui. Agora, olha no outro triângulo. O triângulo é o triângulo ó, ACD. Tá? Então, ele tem base Bzão, olhando ele de ponta cabeça, né? A altura H, dividido por 2. A soma dessas duas áreas dá a área do trapézio, que é então base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Área do losango. O losango é um paralelogramo. O losango é um trapézio. Então você pode usar as fórmulas anteriores. Tá? No caso de losango, base vezes altura. No caso de trapézio, base maior vezes base menor vezes altura dividido por 2. Existe uma proposição que eu vou deixar para você obter a resposta, fazer a demonstração usando exatamente essas ideias que eu acabei de falar, que a área do losango também pode ser dada pelo produto das diagonais dividido por 2. Uma formulinha bem bonitinha envolvendo o losango, então eu vou deixar para você pensar um pouco nessa fórmula e desenvolver o seu pensamento matemático dentro do que a gente fez até agora nos casos anteriores. Dá uma paradinha no vídeo e rabisca aí algumas contas para ver o que sai. Depois retoma o vídeo. Polígono regular. Área do polígono regular. Polígono arbitrário de n lados, ok? Se ele é regular, ora, a gente divide ele então em n triângulos equiláteros, onde a base é L e a altura é o apótema. Então, a área desse triângulozinho aqui é lado, que é a base, a altura, que é o apótema, dividido por 2.
Só que você tem N triângulozinhos desse daqui. Então a área do polígono regular é N vezes o lado vezes o apótema dividido por 2. N é o número de lados do polígono regular e A é o apótema. O apótema, no caso do polígono regular, é a altura desse triângulozinho equilátero que aparece aqui. Ok? Bom, N vezes L, o número de lados vezes o comprimento de cada lado, é o que a gente chama de perímetro, a soma dos lados. Tá? Então a área desse triângulo, desse polígono regular, é o perímetro vezes o apótema dividido por 2. Tá? Então está aí, a área do polígono regular. Eu gostaria só de fazer uma observação, um pouco fora da nossa discussão, mas existe uma fórmula muito bonitinha para calcular a área do polígono regular, que é essa aqui embaixo. R ao quadrado vezes n, que é o número de lados, seno de 360 dividido por n, onde R é o raio da circunferência circunscrita. Eu vou deixar então para você, se quiser, se tiver curiosidade, pesquisar sobre essa fórmula, porque nesse curso nós não falamos ainda sobre seno, cosseno e essas definições, então fica a critério, a nível de curiosidade e de pesquisa para vocês. Mas é uma fórmula bem bonitinha para calcular a área de um polígono regular envolvendo a circunferência circunscrita. Bom, por fim, então, a circunferência. A circunferência não é um polígono regular, ok? Mas eu quis mencionar aqui a área da circunferência por ser bem útil, por aparecer bastante nos problemas. No entanto, nós temos uma questão que é a seguinte. Eu vou falar aqui e depois eu discuto, dou uma justificativa de por que eu não vou demonstrar e só apresentar as fórmulas. Vamos lá então. Considere uma circunferência de centro O e raio R. Ok? Existe um fato que foi observado há muito tempo, tá? Inclusive pelos gregos, até mesmo pelos chineses, que se nós pegarmos o comprimento da circunferência, ou seja, pega a circunferência aqui, imagina que é possível você colocar aqui uma corda em cima, ou um barbante, ou alguma coisa do tipo, corta um pedaço, estica esse barbante, isso é o comprimento da circunferência. É o quanto que você andaria, por exemplo, em metros, pegar uma unidade, se você estivesse caminhando em cima da circunferência e desse uma volta completa. Então esse é o comprimento da circunferência. Tá? Se essa circunferência tem raio R, okay, o diâmetro, a corda que passa pela origem, né, tem comprimento 2R, que é o diâmetro. Então pega esse diâmetro aqui e estica aqui. Coloca os dois aqui um ao lado do outro, o comprimento da circunferência e o diâmetro. Um fato, como eu disse, conhecido há muito tempo, é que se pegarmos o comprimento e dividirmos pelo diâmetro, esse valor é sempre constante. Surpreendente, né? Não depende do raio. Ou seja, se você fizer essa conta, se você fizer essa razão do comprimento pelo diâmetro numa circunferência bem pequenininha, você vai obter um número. Se você pegar uma circunferência muito grande, bem grande, com um raio muito maior do que essa primeira, mas se você esticar o comprimento e dividir pelo diâmetro, você vai obter a mesma constante. Isso vale para qualquer circunferência. Então a razão do comprimento pelo diâmetro é um valor fixo. Esse valor fixo, provavelmente você já ouviu falar, já conhece, é o número π. É um número irracional. Tá? Então, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é o π. Esse número irracional é constante, independe da circunferência. Bom, uma vez que isso foi observado, então o comprimento da circunferência é 2πr. Tá? Então agora o comprimento vai variando conforme o raio. Quanto maior é o raio, maior é o comprimento. Quanto menor é o raio, menor é o comprimento dessa circunferência. Então temos aqui uma formulinha 2π vezes o raio, uma maneira de você calcular o comprimento da circunferência. Tá?
E a área da circunferência, ou seja, a região delimitada pela circunferência e pelos pontos interiores da circunferência, também é uma função do raio, que é πr ao quadrado, ok? Então, o comprimento da circunferência é 2πr, a área da circunferência πr ao quadrado. E então são duas formas que eu apresentei aqui. Uma demonstração para a primeira é mais uma questão numérica, uma questão aritmética, uma questão que envolve outros conceitos, e isso vai ficar para outro para a sua pesquisa, vamos colocar assim. Você pesquisa, fica à vontade para pesquisar o surgimento dessa constante π, tá? A segunda, tenho certeza que você vai encontrar ela, se é que já não encontrou essa fórmula no curso de cálculo. Existe sim uma maneira intuitiva, mas não tanto satisfatória de fazer chegar numa algo parecido com πr ao quadrado para a fórmula da circunferência, utilizando polígonos, mas num curso de matemática superior você vai fazer cálculo e vai chegar nessa fórmula usando uma integral. Então no curso de cálculo 1, o cálculo 2, provavelmente você vai aprender essa fórmula e vai aí sim ter a justificativa merecida de que a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Nesse curso, então o que a gente faz é aceita essas duas fórmulas e sai e utiliza elas para resolver os exercícios. Bom, também vimos há duas aulas atrás a noção de setor circular. Então o setor, na verdade vimos a noção de ângulo central, né? De arco, né? Então, o arco delimitado por um ângulo central, o ângulo é central quando o vértice é um ponto, quando o vértice do ângulo coincide com o centro da circunferência. Então, a região delimitada por um ângulo central é o que chamamos de setor circular, tá? Para calcular a área do setor circular, bom, a gente faz uma regra de 3. Uma vez que a gente já sabe a área da circunferência, ou assumiu a área da circunferência, né? Então, a gente faz a seguinte relação que ângulo e área. Quando o ângulo é 360, é como se o ângulo central fosse a circunferência toda. Então, ele corresponde à área πr ao quadrado. Quando o ângulo é somente alfa, aqui esse ângulo central, ele corresponde a x. Então, uma regra de 3 aqui, desde que você saiba o raio e o ângulo central, você acha a área do setor circular. Então, a área do setor circular é a área delimitada por um ângulo central. Ok? E naturalmente, existe uma noção de comprimento, de medida de ângulo, que é o arco cujo comprimento de raio, cujo comprimento é igual ao raio. Ou seja, se você imaginar uma circunferência, é o radiando. Uma outra medida, a gente mede ângulos em graus. Vimos, inclusive, a noção axiomática, que para cada ponto entre 0 e 180 está associado um ângulo, né? Essa medida é graus. Mas existe uma outra maneira interessante, sobretudo quando estamos lidando com circunferência, que é o radiano. Então, o radiano é o arco cujo comprimento é igual ao raio. Então, imagina o comprimento, um arco, um ângulo central aqui, cujo comprimento, tá? Esse pedaço aqui, o quanto você anda aqui em cima, coincide com o raio, tá? Então, essa seria uma medida interessante para ângulo, porque a circunferência acaba se tornando um arco de 2π radianos. Tá? Então, a partir dessa relação, então 2π radianos corresponde à circunferência toda, em graus corresponde a 360 graus, então a gente tem aqui, podemos utilizar essa unidade também, essa nova medida de ângulos como sendo radiano. Tá? Então, por exemplo, 2π radianos corresponde à circunferência toda. Tá? E a circunferência toda tem área πr ao quadrado. Se você tem uma área, um setor alfa, então x vai corresponder à área do setor. Uma regra de 3 agora vai te dar a área do setor em radianos. Bom, então vimos os axiomas de áreas, vimos como obter as áreas das principais figuras planas, assumindo o axioma de que a área do retângulo é lado vezes lado, e a partir disso a gente fecha essa segunda parte do curso de geometria,
que é em relação à área das figuras. É importante que você faça exercícios, reveja os conceitos e, sobretudo, entenda que o objetivo desse curso não é fazer um curso de geometria tradicional, e sim chamar você, convidar você a refletir sobre os axiomas, sobre uma construção da geometria de um ponto de vista mais natural, mais técnico, porém usando bastante intuição e não tanto também aprofundado, não tanto abstrato quando se faz uma teoria axiomática, mas a geometria deve sim ter o seu sabor axiomático e não somente ser apresentada como fórmulas que aparecem sem uma explicação. Então, obrigado a todos. Até a próxima aula.